Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e esse é o vlog da 10ª edição da Maratona Literária 12 horas mais 12 horas. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links do canal que também estão no box de informação. Comprando através dos links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então, muito obrigada. O que você faz com a pessoa que começa a própria maratona atrasada? Pois é, gente, agora são 12h31, ó. Hoje é dia 3 de junho, quinta-feira, feriado. O que acontece? Hoje eu acordei mais tarde, tá? Eu queria acordar um pouquinho mais cedo, assim, pra resolver algumas coisas, mas eu tava tão cansada e é feriado que eu falei, vou acordar mais tarde. Aí fiquei fazendo uma horinha na cama e aí, tipo assim, eu tomei café tarde também, fui tomar banho, né, pra já fazer a maratona de banho tomada. Ainda não almocei, mas eu também tomei café tarde, então não tem problema. E aí acabou que o que eu queria resolver no computador antes da maratona começar, eu não consegui, deixei pra amanhã. Amanhã também eu vou ter reunião com o meu orientador no meio da maratona, então eu devo começar até mais cedo. E aí, assim, me atrasei completamente para gravar essa entrada de vlog. Assim, eu ainda não comecei a ler nem nada. Então vamos começar recapitulando a TBR da maratona. Terra em Chamas, o 5º volume da série Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell, que eu já estou lendo, tá? Eu estou na página 190. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a maratona lendo esse livro, tá? Vou ler aqui, eu tô no meio do capítulo 8, então eu vou ler isso daqui pra chegar no capítulo 9. Aí, quando eu chegar no capítulo 9, eu vou dar uma pausa nessa leitura, embora eu esteja amando esse livro, esteja lendo ele super rápido. E vou pegar Batismo de Fogo, 5º livro também da série The Witcher, do Sapkowski. Por que eu vou fazer essa troca? Eu poderia tranquilamente terminar esse livro, porque eu tô lendo ele super rápido. Mas é porque hoje também tá acontecendo a leitura em dupla do Clube do Livro BH. E eu coloquei esse livro lá pra poder ler. Então eu vou dar um gás aí nele. Eu tenho até domingo pra terminar ele nessa leitura, né? Então eu vou dar um gás nele aí nessa maratona. E é isso. Batismo de Fogo. Coloquei também... Geralmente eu leio um livro e meio, tá? Mas eu sempre coloco nas TBRs mais livros do que eu costumo ler pra ter ali uma liberdade de escolha. A Livraria dos Achados e Perdidos, porque eu acho que vai ser uma leitura leve. Não sei, eu acho que pelo menos tentar começar ele nessa maratona talvez seja uma boa. E coloquei uma HQ pra dar uma equilibrada, que é Deadpool clássico, 3º volume, que é Paradigma Perdido. É isso, vou começar aqui lendo Terra em Chamas e daqui umas 2 horas eu volto. Eu não sei, se eu parar pra almoçar nesse período, eu volto um pouquinho mais tarde, talvez. Mas é isso, ó, são 12h33 agora e vamos começar a ler, meu povo. Ó, tô fazendo uma tentativa aqui de segurar a câmera. Agora são 2h23. E eu li até... Na verdade, eu terminei o capítulo 8 de Terra em Chamas, parei no 9, então eu li da página 190 até a 204. E aí agora eu vou, então, dar início à leitura de Batismo de Fogo, o 5º livro da série The Witcher. Daqui umas 2 horas, eu acho, eu volto. Eu vou ver quanto tempo que eu vou precisar pra ler esse livro. E aí, vamos ver. Eu espero que dê pra terminar ele na maratona. Eu espero que a leitura seja rápida e que seja um pouco melhor do que foi Tempo do Desprezo, né, gente? Porque se você acompanhou o vlog de leituras do mês de maio, Tempo do Desprezo foi o livro dessa série até agora que eu menos gostei. É isso, vou parar de gravar porque minha mão já tá doendo de segurar a câmera. Não sei por que eu tive essa ideia. 16h21. E eu li
até a página 37 de Batismo de Fogo. Faltam 15 páginas para eu terminar o primeiro capítulo, porque esses livros têm capítulos grandes, né? São poucos capítulos muito grandes. E assim, gente, sempre que eu começo esses livros da série The Witcher, principalmente depois que passou os livros de contos, talvez O Sangue dos Elfos não tanto, porque, né, era o primeiro romance, assim. Mas Tempo do Desprezo aconteceu isso e tá acontecendo isso com Batismo de Fogo. Me dá a sensação de que eu deveria ter feito algum tipo de anotação para esse livro, sabe? Fazer uma ficha mesmo de leitura, algo assim, dos nomes dos personagens, que reino que tá invadindo o quê. Porque assim, sempre que começa os livros, fica meio difícil de se situar, sabe? Porque é um livro em que os reinos aqui estão em guerra, mas a gente não vê essa guerra diretamente. Isso é contado pra gente através de outros personagens, né? E assim, sempre tem algum momento em que a Cirila tá sumida e as pessoas estão falando alguma coisa sobre ela. Aqui, embora o último livro tenha terminado de um jeito, a gente terminou a história com a Cirila, esse livro não começa com a Cirila. Então, estão falando coisas aqui sobre ela. Fica meio dúbio nesse começo se o que estão falando sobre ela aqui, que é diferente do que a gente viu no começo de Tempo do Desprezo, é real ou não, porque a gente ainda não sabe o que está acontecendo com ela nesse livro aqui, sabe? Eu acho que é isso que é instigante. Eu gosto muito dessa história, é uma história com muitos elementos, tá? O começo desse livro aqui já tá bem melhor do que o começo de Tempo do Desprezo, então, assim, acho que não vai dar ruim com esse livro, pelo menos espero. E, assim, eu já falei isso algumas vezes, assim, eu quero um dia reler essa série, porque minha ideia é terminar ela esse ano, né? Porque, assim, além de eu gostar bastante desse universo, eu acho que fazer uma releitura, já sabendo o que eu vou encontrar aqui e anotando as informações, vai ser ainda mais rico, sabe? Não vou reler assim que eu terminar de ler a série, obviamente, mas é uma meta aí. Agora, né, eu vou terminar esse primeiro capítulo e aí eu acho que depois eu vou tomar café, talvez, não sei que horas que eu vou terminar, mas eu vou vir falar aqui com vocês logo quando eu terminar o primeiro capítulo, tá bom? Vamos combinar assim. Agora são 17h49 e eu concluí o capítulo 1 de Batismo de Fogo, o que significa dizer que eu li até a página 52. O que acontece? Eu entendi a linha temporal desse livro. O que acontece? Quem assistiu a série percebeu que a primeira temporada da série, por exemplo, tem uma linha temporal toda doida, né? Você meio que tem que ir ali montando aquela trama, né, da linha temporal. Tem algumas coisas a gente vai acompanhar no passado, outras no presente da história, assim. E no começo, assim, é um pouco difícil de entender, né, o que é o passado e o que é a linha temporal ali principal. Isso acontece também nos 2 primeiros livros, em O Sangue dos Elfos. Isso não acontece, pelo menos eu não identifiquei. E em O Tempo do Desprezo, eu tinha achado que isso também não acontecia. Mas ao ler Batismo de Fogo, eu entendi que sim, isso acontece. Em Tempo do Desprezo dá pra perceber que o autor tá mostrando pra gente 2 coisas que aconteceram simultaneamente, mas a forma como ele precisa fazer isso, não dá pra ele mostrar as 2 coisas simultaneamente, porque se referem a personagens que estão em locais diferentes. Então ele vai mostrar uma coisa depois da outra. Só que aqui ele volta. Eu tinha entendido que assim, sei lá, que eram novos boatos, que tinha passado um tempo que a gente ia entender depois o que tinha acontecido, porque às vezes ele faz isso também. Mas não. Esse livro começa com essa dríade que tá aqui na capa. O nome dela é Milka. Milka? Milka, ó. Tô achando que é a Milka do Milcaretas. Milva. Ela é uma dríade de Brocklon. E a gente vai acompanhar ali um pouco da trama política, o que tá acontecendo, né? Vamos falar
que reino que tá em guerra com qual e tal. Só que no final de Tempo do Desprezo, na verdade, antes do final, a gente vê o Geralt, ele vai pra Brokilon. E a gente vê a última aparição do Geralt em Tempo do Desprezo é ele tendo uma conversa com o Jaskier, porque ele escutou um boato sobre a Ciri, e ele sai de Brokilon. E aí a gente vai acompanhar a Ciri. Aqui volta. Aqui o começo desse livro, então, é antes disso, dessa conversa do Geralt com o Jaskier. Ele escutou esse boato, é nesse livro aqui que ele escuta esse boato. E aí ele vai. Então, tem essa... Ainda tá presente na série muito essa diferença temporal, que não é difícil de entender, não é difícil de perceber também, mas você precisa estar atento, porque senão você acha que o autor tá meio que enlouquecendo, assim. Tanto que eu tava lendo essa parte aqui, eu falei, ué, o Geralt voltou pra Brokilon? Em que momento ele voltou pra Brokilon? Isso não aparece no final de Tempo do Desprezo. Não aparece mesmo, porque ele não voltou pra Brokilon. Aqui a gente vai ver o boato que ele escutou. E, enfim, gente, isso ainda acontece. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso na série. Porque o que acontece? Na série eles falaram que não vai ter mais essa linha temporal toda meio que desconexa, que é você que tem que montar ali, né? Que a série deixa claro, de uma certa forma, o que é o que, mas é você que precisa montar, né? A série não vai dar tudo linear pra você. Eles já falaram que na segunda temporada isso já vai ser mais linear. Eu quero ver como é que eles vão fazer para umas futuras temporadas, porque assim, o Sangue dos Elfos é realmente um livro um pouco mais linear. Aqui o autor já começa a utilizar esse recurso. E assim, é no mesmo capítulo, tá, gente? É no mesmo capítulo. Os capítulos são grandes, ó. Tudo isso aqui, ó, que eu li, é só o capítulo 1. Então, ele vai dando espaços quando ele muda de um personagem para o outro. Só que é só a mudança de um personagem para o outro, de um ponto de vista, às vezes de um local para o outro. Ele não fala qual que é a linha temporal, sabe? É você mesmo que tem que ir descobrindo. Então não é uma série para se ler com desatenção. No começo, no primeiro take dessa... Primeiro não, né? No segundo take, no primeiro take que eu falei desse livro, eu achei que eu não tava pescando alguma coisa, mas rapidamente eu já consegui entender. Então é isso. Vou voltar aqui para minha leitura e mais tarde a gente se fala. Gostei desse ângulo, hein? Vou testar gravar nele depois, vídeos normais do canal. Então, agora são 8h05 e eu li até a página 84 de Batismo de Fogo. E aqui o autor já começou a usar outras estratégias para mostrar essa guerra entre os reinos que está acontecendo. Primeiro, ele estava usando a estratégia ou do Jaskier, que é um bardo que tem aqui na história, contar, ou outras pessoas contarem umas para as outras o que está acontecendo, né? Relatos de viajantes que estavam contando ali, levando informação de um lugar para o outro. Ele usava estratégias de pessoas em tavernas também, comentando, boatos. Aí aqui ele já usou também a estratégia de pessoas que estão distantes, assistindo ali um confronto mais distante, descrevendo esse confronto para o leitor. E agora ele está usando um outro recurso, que é os personagens estão se deslocando de um lugar para o outro e estão passando em cidades que acabou de acontecer uma batalha. Então tá tudo absolutamente arrasado. Eles vão encontrar com refugiados,
né? Eles vão encontrar com outras pessoas que também estão se deslocando, estão fugindo dessa batalha que parece que está chegando a eles, né? Mais uma vez, gente, eu já comentei isso aqui, acho que quando eu falei de todos os outros livros da saga. Precisava de um mapa, tá? Precisava de um mapa mostrando... Na verdade, eu acho que precisava de mais de um mapa, que é uma coisa que, por exemplo, o Tolkien faz nos livros dele, né? Não tem um mapa só da Terra-média. Tem mapas com diferentes níveis de escala daquilo que ele vai mostrar na história. Aqui precisava de algo semelhante. Precisava de um mapa geral mostrando as fronteiras entre os reinos e precisava de um mapa que servisse para o livro específico. Então, falando do lugar que eles estão, para onde eles estão indo, sabe? Mostrando os lugares por onde os personagens passam. Eu sei que na versão capa dura, que foi lançada acho que ano passado, ou em 2019, acho que foi 2019 por causa da série da Netflix. Foi 2019, eu sei que tem, mas mapa num livro de fantasia que tem uma construção de mundo ou que os personagens estão se deslocando de um lugar para o outro, e aqui isso acontece as duas coisas, precisa ter mapa, né? Não faz falta, sabe? Então assim, eu queria muito que as edições brochuras também tivessem. Não pode ser só um item extra da edição de capa dura, que inclusive eu não gosto daquelas capas, mas enfim, eu prefiro essas. Se lançassem essas edições aqui, essas capas, em versão capa dura com mapa, eu com certeza adquiri, ou mesmo se relançasse essas edições brochura com mapa, tá? Não precisa de capa dura. Porque assim, falta um mapa, sabe? Essa edição aqui e a edição da capa do game também deveria ter mapa, porque isso é importante pra história. E aqui, assim, é um livro de alta fantasia, que tem uma construção de mundo, tem umas partes mais sérias, né? Tá rolando uma guerra, mas tem alguns momentos aqui engraçadíssimos. A Milva, é Milva, né? Toda hora eu esqueço o nome dela. Eu acho que é Milva mesmo. Cadê o nome dela? É Milva. A Dríade que tá aqui ajudando o Geralt, vamos dizer assim, ela é assim super, ela é engraçada, sabe? E ela fala as coisas mesmo. Ela sabe aquela amiga que sabe que ela demonstra a amizade dela falando a verdade. Então assim, ela é sincera. Ela fala aquilo que você precisa escutar, tá? Se alguém tá te enganando, ela fala, então, você não acha que... Só que ela fala de um jeito um pouco mais direto, então eu adorei ela. Quem assistiu o meu vlog de leitura do mês passado, viu que lá eu falei de um episódio em que o autor fica descrevendo corpos de mulheres e tal. Aqui isso acontece também, com essa dríade. Só que isso acontece numa fala do Jaskier. Ainda é problemático? É. Mas eu acho que aqui isso não tá tão deslocado e tão desnecessário. Porque o Geralt manda ele calar a boca. 2, porque isso meio que é parte da personalidade do Jaskier. Então assim, ele é um conquistador, ele repara nas mulheres, as mulheres reparam nele. E ele já falou isso mais de uma vez em outros livros nos quais ele aparece. Em outros momentos ele já fez a mesma coisa. E aqui, o terceiro motivo é que ele recebe uma resposta. Tá? Ele recebe uma resposta, então não tem tanto problema. Outro momento engraçado é que em um dos livros anteriores da série, não vou me lembrar exatamente em qual, o Geralt fala pro Jaskier que todos os cavalos dele, todas as éguas dele, já sempre se chamam Plotka. E aí aqui ele perdeu o antigo cavalo dele e arrumou outro cavalo. Aí ele falou, nossa, eu preciso arrumar um nome. Ele tá reclamando do cavalo, que o cavalo não é o que ele esperava e tal. Engraçadíssimo também. E aí ele fala, precisa arrumar um nome pra esse cavalo. Aí o Jaskier, bem cínico, que tal Plotka? Aí o Geralt, tem razão, um bom nome. Aí o Jaskier vira pra ele e fala, Geralt, você já teve algum cavalo que não se chamava Plotka? Aí o Geralt fala, pior que não. Então assim, tem uns momentos assim meio descontraídos que não são exatamente cômicos, mas que tem essa veia, sabe? Que dentro desse contexto da história também acabam se tornando mais cômicos, né? Olha, talvez seja cedo para dizer isso, mas eu acho que a decepção foi só com o tempo do desprezo mesmo. Ainda bem, até agora eu estou gostando bastante desse livro. Vou continuar lendo e mais tarde a gente se fala. Agora são 22h23 e eu terminei o capítulo 2, vou começar o capítulo 3, que começa na página 109. Não tenho muitas
muitas coisas pra falar não, viu? Só que eu estou gostando, porque até agora eles ainda continuam se deslocando de um lugar pro outro. Mas tá bem mais interessante, porque esse deslocamento tá mostrando como que tá a situação onde eles estão. Então, tá bem legal. Enquanto alguns leem, outros dormem. Acordou ela. Vai fechar o olho daqui a pouco. Hoje já é sexta-feira, dia 4 de junho. Agora são 11h44. Tô gravando esse take um pouquinho mais cedo, porque eu quero começar a ler uns minutinhos mais cedo, né? Porque mais tarde eu devo ter reunião com o meu orientador, então eu vou começar a ler um pouco mais cedo. Ontem, gente, eu fui até 1h da manhã lendo, tá? Porque eu comecei 1h da tarde, né? E também o livro tava super empolgante, eu não queria largar. Então eu continuo lendo Batismo de Fogo. E eu terminei o capítulo 3, vou começar o capítulo 4, que começa na página 147. Então é isso, assim, eu não vou ficar falando muita coisa, não, só vou ler o meu livrinho porque tá realmente muito legal de ler. São 2h03. Já almocei, então essa questão resolvemos, tá? Estou alimentada. E eu li até a página 166 de Batismo de Fogo. Enquanto em Tempo do Desprezo eu falei daquela situação do autor de escrever de uma forma até um tanto quanto machista os corpos das mulheres, aqui a gente já tem uma situação um pouco diferente, ainda bem. A Milva, que é essa dríade aqui da capa, ela tá, né, junto com o grupo do Geralt que tá se deslocando ali de um lugar pro outro. E assim, acontecem alguns episódios com ela ao longo dessa jornada e alguns comentários de machismo. E ela não deixa barato. Ela dá realmente respostas pros caras que fazem isso com ela. Inclusive, ela acabou de meter-lhe a porrada num cara que foi machista com ela. Achei muito que bem feito, muito merecido. Eu tô gostando bastante, eu vou continuar nessa leitura. A minha reunião, meu orientador hoje me mandou mensagem. A gente mudou, então hoje eu vou só mesmo ficar por conta de ler. E é isso, gente. Mais tarde eu volto pra falar com vocês o que eu tô achando dessa leitura. Eu acho que eu vou voltar daqui 1h30, 2 horas, por aí. Agora são 4 horas e confesso, gente, que dei uma procrastinadinha de leve, tá? Teve uma hora que eu fui assistir um vídeo no Instagram, um vídeo de uns 5 minutos, e acabei ficando ali uma meia hora no Instagram. Mas deu até que pra ler bem. Eu li até a página 191. Já entrei no capítulo 4, né? Terminei o 3 e entrei... Não, no quinto, desculpa. Terminei o 5 e entrei no quinto, mas li só umas 2 páginas dele. Ele tem umas 50 páginas. E assim, nesse momento, né, esse é o livro 5. Faltam o 6 e o 7 para terminar a história. O Tempo de Tempestade é um prelúdio, então, pelo que eu já ouvi falar, ele vem antes de O Último Desejo. Então ele não conclui essa história que tá aqui. Então faltam 2 livros para eu acabar a série, né? 3, mas assim, que vai concluir a história da Ciri e tal, são esses 2 que faltam, a Torre da Andorinha e a Senhora do Lago. E assim, eu tô me perguntando qual vai ser o final dessa história? O que vai acontecer com a Ciri? Sabe? Se ela vai virar uma feiticeira, uma bruxa, se ela vai assumir o trono de Sintra, se Nilfgaard vai perder essa guerra, o que vai acontecer aqui? Assim, não me parece ser uma série de fantasia em que todas as soluções vão ser boas, sabe? Vão ser o que o leitor quer. Mas eu também acho que não vai ser tipo Game of Thrones, sabe? Que o autor mata todo mundo. Mas é isso. Estou gostando bastante desse livro. Acabou de ter uma reviravolta aqui, então estou curiosa para saber como que as coisas vão se resolver. Eu tô em 55% já do livro, né? Já passei aqui um pouquinho da metade. E eu vou continuar lendo aí, porque eu tô gostando bastante dessa história. São 19h03. E
Eu terminei o capítulo 5 de Batismo de Fogo, o que significa que eu li até a página 240. Gente, é muito engraçado, assim, o Geralt, ele é um bruxo, ele é, né, as mutações que os bruxos sofrem, deixa eu deixar desse lado aqui que vai dar pra ver melhor, nesse universo do Sapkowski, faz com que eles não consigam se relacionar muito bem com as pessoas. Então, assim, ele acha que ele se basta, ele sempre quer resolver as coisas sozinho. Mas as pessoas têm um fascínio por ele, não só pessoas. Agora acabou de acontecer um desses episódios, que ele quer resolver tudo sozinho, mas as pessoas não deixam, porque as pessoas gostam dele, sabe? A relação dele com o Yesker, por exemplo, é um exemplo disso, sabe? Ele não demonstra afeto da mesma forma que o Yesker demonstra, sabe? Mas nos momentos em que o Yesker precisa, ele ajuda o Yesker. E vice-versa. É muito legal. Olha, eu tô gostando bem mais desse livro do que eu gostei de Tempo do Desprezo, viu? Eu acho que a divisão que o autor fez, eu acho, pra contar essa história, não favoreceu tanto o Tempo do Desprezo, sabe? Então, o medo que eu estava desse livro aqui, depois de Tempo do Desprezo, a série desandar e eu não gostar tanto desse livro, já assim, foi por terra. Eu acho que, inclusive, é o que eu estou mais gostando até agora. Acho que sim. Bom, já passei bem mais da metade, eu tô quase no final. O livro tem... Deixa eu olhar aqui pra vocês. Acho que 347 páginas. 347 páginas. Então, faltam umas 100 e poucas páginas pra eu acabar. Eu tenho que ler agora o capítulo 6 e o capítulo 7, que é o último. Só o que eu vou fazer? Como faltam 100 páginas, eu vou... E na leitura em dupla do Clube do Livro BH, ela vai até domingo, então eu tenho 2 dias para terminar 100 páginas. Amanhã eu acho que eu consigo resolver isso. Eu vou interromper um pouco essa leitura e daqui a pouco eu vou comer também, vou lavar um pouco o rosto. E aí depois que eu comer, eu vou voltar pra Terra em Chamas. Que eu, só para relembrar, eu li até a página. Aí a página agarra, a gente não consegue virar. Deixa eu olhar aqui, talvez esse melhor. 205, então eu vou começar o capítulo 9. Então, é isto por enquanto. Vou me alimentar, vou lavar um pouco o rosto, que eu já tô assim, né? Cansada. E mais tarde eu volto pra falar com vocês aí como é que foi o andamento da maratona. Agora são 22h21 e eu li até a página 249, vou começar o capítulo 11 de Terra em Chamas. Olha quem voltou. Minha companheirinha de leitura. Nina. Ela quase dormindo, ó. Ei, filha. Ei. Bom, gente, hoje já é outro dia, tá? Hoje já é segunda-feira, dia 7 de junho, tá? A maratona já acabou, mas eu vim só mesmo falar como que foi ali aquela reta final de maratona e fazer a contagem de páginas com vocês. Então, quando já a última vez que a gente conversou, eu estava em Terra em Chamas, né? Ficou faltando, acho que umas 90 páginas, a gente vai olhar aqui na contagem, para eu poder ler depois da maratona. Já terminei esse livro, tá? Gostei bastante, tava com saudade de ler os livros do Cornwell. E Batismo de Fogo ficou só aquilo mesmo que eu tinha lido na maratona. Eu já avancei um pouquinho mais, mas a contagem de páginas da maratona ficou da seguinte forma. Terra em Chamas eu tinha lido, né, da página 190 até um pouquinho no começo da maratona, até o começo de um capítulo, e aí no final eu peguei de novo, então eu li da página 190 a 278, então eu li 88 páginas de Terra em Chamas na maratona, e de Batismo de Fogo eu li até a página 238, eu comecei esse livro na maratona e li até a página 238, o que dá um total de 326 páginas lidas
nessa maratona. E é isso, gente. Fiquem aí no aguardo da próxima edição. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Se for comprar livros, por favor, compre na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação. Dessa forma, vocês ajudam aí a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links também estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.